depoimento ao STF, Bolsonaro nega tentativa de golpe e diz que sempre respeitou a Constituição. E você vai ver também. Bolsonaro faz brincadeira durante interrogatório e convida Moraes para ser seu candidato a vice em 2026. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Mulher canta louvor durante tiroteio no Rio de Janeiro. Confie em Jesus Cristo que vai dar tudo certo. Manifestantes lançam fogos contra policiais durante protestos em Los Angeles. E ainda, a seleção brasileira pode garantir vaga na Copa do Mundo esta noite. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha, nós já vamos começar com imagens ao vivo da Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, que fica na zona leste de São Paulo e onde a seleção brasileira joga hoje contra o Paraguai e, aliás, pode garantir vaga na Copa do Mundo. Essa é a nossa expectativa. E o Fernando Jesus e o Felipe Takahashi estão lá e vão trazer as informações ao vivo pra gente. Boa noite, então, Fernando. Boa noite, Felipe. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Jornal das 18h30. Bom, estamos aqui na frente da Neoquímica Arena, estádio que será palco da partida entre seleção brasileira e a seleção do Paraguai. E aqui tá bem frio, Kleber. Eu tô de blusa, como você pode ver, porém o clima lá dentro promete ser quente. Um jogo muito bem disputado entre as duas seleções. Bom, a seleção se prepara para às 19 horas sair do hotel onde eles estão hospedados, lá em Guarulhos. Por volta das 19h45, eles devem chegar aqui no estádio e às 19h45 também é o horário em que os portões do estádio começam a ser abertos e a torcida pode começar a entrar dentro da Neoquímica Arena e ir se acomodando nas arquibancadas. Inclusive, partida promete casa cheia, não é, Felipe? Exatamente, Fernando. Boa noite, Kleber. Boa noite a você de casa que nos assiste. E bom, como você disse, daqui a pouco os torcedores começam a chegar e a média que o público está esperando agora é de mais de 40 mil pessoas torcendo e vibrando pela sua seleção aqui na Neoquímica Arena. E olha, um fator que pode pesar um lado positivo para o Brasil é que aqui dentro desse estádio o Brasil segue invicto. São 6 jogos e 6 vitórias. Foram ao total 19 gols marcados e apenas 1 gol sofrido, mas isso foi lá em 2014 contra a Croácia, Fernando, já faz bastante tempo. Realmente já faz bastante tempo, a gente espera que esse retrospecto positivo para a seleção brasileira realmente esteja a favor e a seleção brasileira consiga sair com o resultado positivo aqui da Neoquímica Arena. Você falou da torcida que promete estar em peso aqui na Neoquímica Arena hoje, mais de 40 mil torcedores, a torcida da seleção brasileira está muito animada, inclusive nessa arquibancada aqui a gente pode ver um sombreado meio verde, não dá para ler direito o que está escrito, porém você vai ver aí na sua tela o que realmente está escrito. É uma homenagem muito especial da torcida da seleção para o treinador italiano Carlo Ancelotti. Eles fizeram um mosaico muito bonito com as letras verdes escrito Carleto, um apelido que a torcida da seleção adotou para chamar carinhosamente o técnico italiano
italiano, né, Felipe? E olha, ele vem gostando desses apelidos, viu? O técnico já está se sentindo cada vez mais em casa. Em uma coletiva de imprensa, ele já falou que tem gostado bastante dos apelidos carinhosos que vem recebendo aqui no Brasil. Cada vez mais o treinador italiano vai se tornando cada vez mais brasileiro no comando da Canarinho. Bom, Kleber, a gente vai continuar aqui na frente da Neoquímica Arena e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. É com você no estúdio. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Felipe. Daqui a pouco eu volto com vocês aí e mais notícias da seleção. E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento nesta tarde no STF. E Bolsonaro negou que tenha participado de uma trama golpista. Ele disse ainda que sempre respeitou a Constituição e considera o golpe abominável. Em depoimento frente ao ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro refutou qualquer possibilidade de ter discutido minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. O ex-presidente afirmou que, ao se falar em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal da nossa parte e conspiração, mas que ele sempre esteve do lado da Constituição. Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Em seguida, o ex-presidente foi bem contundente ao declarar que não houve tentativa de golpe por parte de seu governo, dizendo que tentativa de golpe é uma coisa abominável. Só tem uma coisa a afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou outro Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. E apesar de toda a pressão e nervosismo envolvidos nos depoimentos, Bolsonaro usou um momento de descontração ao convidar Alexandre de Moraes para ser seu vice na corrida eleitoral de 2026. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Olha aí, a CPI das bets está na fase final e hoje a relatora Soraya Tronic entregou o relatório final. E no documento ela indiciou 16 pessoas, entre elas a advogada Deolane Bezerra e a influenciadora Virgínia Fonseca. E, além disso, também pediu o banimento do jogo do Tigrinho. O documento final da CPI sugere projetos de leis para aumentar a fiscalização dos sites de apostas, o indiciamento de 16 pessoas e o banimento do jogo de aposta conhecido como Tigrinho no Brasil. O relatório final vai passar por uma comissão da Câmara e a expectativa é que seja votado até o fim dessa semana. Se for aprovado, o documento é enviado ao Ministério Público, que vai ter o poder de tornar réus ou não os indiciados. Na lista estão a influenciadora Virgínia Fonseca, acusada pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato, a advogada e também influenciadora Deolane Bezerra, indiciada por contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, e ela também é acusada de ser sócia oculta de uma casa de apostas chamada 01. O relatório de Soraya Tronic marca o começo do fim das CPIs das bets, depois de 7 meses de trabalho. A comissão não teve apoio dentro do Senado e se encerra antes do que a senadora gostaria. E o dia começou tenso no Rio de Janeiro. A polícia realizou uma grande operação no Complexo de Israel, que fica na zona norte da cidade, para prender 70 traficantes. E durante a ação houve um grande tiroteio. 4 pessoas foram baleadas, sendo um motorista, 2 passageiros de um ônibus e um homem que passava pelo local. Vamos conferir agora os detalhes com o Anderson Nascimento.
A Polícia Civil iniciou na manhã desta terça-feira uma grande operação no complexo de Israel para cumprir pelo menos 70 mandados de prisão contra traficantes do Terceiro Comando Puro, uma das principais facções criminosas atuantes no estado. Vias foram fechadas por volta das 6h30 da manhã, o que travou o trânsito na zona norte do Rio de Janeiro no horário de pico. Em consequência, o Centro de Operações e Resiliência colocou a cidade no estágio 2 de uma escala de 5, o que indica a possibilidade de impactos na rotina do cidadão. Segundo a polícia, a ação que aconteceu hoje é o resultado de 7 meses de investigações que culminaram na identificação de 44 traficantes. Esse bando é chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos traficantes mais procurados do Rio. De acordo com os agentes, o grupo criminoso impõe o domínio com o uso de barricadas, drones para monitoramento das ações policiais, toque de recolher e controle total de serviços públicos. Além disso, a polícia descobriu um grupo que organizava protestos com a queima de ônibus para frear o trabalho policial. Durante o tiroteio, passageiros de uma estação do BRT Transbrasil precisaram abaixar para se proteger. Um vídeo chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ouvir o barulho de tiros enquanto uma mulher canta um hino de louvor durante a situação caótica. Em Jesus Cristo que vai dar tudo certo. Ninguém vai ser alvejado em nome de Jesus. Até a última atualização, 14 pessoas foram presas e outras 4 foram baleadas. Entre os feridos estão um motorista de ônibus que conduzia um coletivo na linha vermelha durante o tiroteio, 2 passageiros que viajavam em outras linhas e um homem que foi baleado no calcanhar quando parou para prestar socorro a uma senhora durante o ocorrido. As consequências da operação foram significantes. O Rio Ônibus informou que mais de 50 linhas detiveram o itinerário prejudicado. O BRT foi temporariamente interrompido no trecho afetado e trens do ramal Saracuruna operaram apenas em alguns trechos. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que mais de 21 unidades escolares foram impactadas. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro determinou a não aplicação de provas e avaliações nesta terça-feira. Já na área da saúde, 4 unidades que atendem a região, incluindo clínicas da família e centros municipais de saúde, foram impactadas. Destas, 2 suspenderam completamente as atividades. E veja a seguir, manifestantes lançam fogos contra policiais durante protestos em Los Angeles. E ainda, seleção brasileira pode garantir vaga na Copa do Mundo esta noite. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h50 pelo horário de Brasília. E as manifestações continuam fora de controle lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma das imagens que viralizou hoje mostra fogos de artifício sendo lançados contra os policiais. Vamos conferir. Os protestos entraram hoje no 3º dia. As ruas de Los Angeles continuam sendo um palco de conflitos entre a polícia e os manifestantes. Uma das imagens que viralizou hoje mostra o momento em que um grupo de pessoas lança fogos de artifício contra uma tropa de policiais. É possível ver um enorme clarão causado pelos fogos. E os agentes recuam. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia enviado cerca de 300 homens da Guarda Nacional para o local da manifestação. Mesmo assim, a situação ainda não foi controlada. E agora, o Pentágono enviou mais de 700 fuzileiros navais para Los Angeles. Novas tropas de agentes da Guarda Nacional devem chegar em breve. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi contra a mobilização da Guarda.
Olha, vamos voltar a falar ao vivo lá da Neoquímica Arena, onde estão os nossos repórteres, o Fernando Jesus e o Felipe Takahashi. E a seleção ainda não chegou por aí, né? Pela previsão que vocês passaram na primeira entrada, ainda falta um pouco aí para o time brasileiro chegar, não é mesmo? É isso mesmo, Kleber. Ainda falta um pouquinho de tempo para a partida começar e a torcida começar a entrar dentro do estádio. Mas olha, uma informação muito interessante é que hoje o técnico Carlo Ancelotti, ele completa 66 anos de idade. E a vitória da seleção brasileira pode ser aí um presente muito especial para o treinador e também para a nossa torcida. Bom, vamos ver então também como chega a seleção brasileira para o confronto de hoje. Acompanhe na reportagem. O Brasil tenta garantir nesta terça a vaga para a Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrenta o Paraguai pela 16ª rodada das eliminatórias. O Brasil entra em campo na 4ª colocação na tabela com 22 pontos, enquanto o Paraguai tem 24 e está em 3º lugar. Para garantir a vaga no Mundial, o Brasil tem que vencer o jogo e torcer por um tropeço da Venezuela, um empate ou uma derrota para o Uruguai. Em caso de empate em Montevidéu, o Brasil precisa que a Argentina derrote a Colômbia. Se esse cenário se confirmar, a seleção chegará a 25 pontos e mesmo que seja derrotada nas 2 últimas rodadas enquanto a Venezuela vence seus jogos, ainda assim manterá vantagem no número de vitórias, assegurando a vaga no Mundial. A única seleção sul-americana garantida no Mundial até o momento é a Argentina, que lidera as eliminatórias com 34 pontos. Ancelotti preparou a seleção com um ataque mais numeroso e móvel. Além da aguardada volta do atacante Rafinha no lugar de Estevão, Ancelotti ensaiou outras 2 mudanças: Matheus Cunha no lugar de Richarlison e Gabriel Martinelli no lugar de Gerson. O restante do time vai se manter o que enfrentou o Equador, com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. E olha, Fernando, um fato muito interessante aqui é que o atacante Ângel Romero, que é muito conhecido aqui na Neoquímica Arena, é um dos maiores artilheiros, atrás somente por um gol do atacante Yuri Alberto, estará hoje na seleção do Paraguai e vai jogar num campo que conhece muito bem. Realmente o Romero é um dos maiores artilheiros, conhece cada canto desse campo e a gente viu aí como a seleção brasileira chega para a partida. Vamos dar uma olhada em como chegam também os nossos rivais, a seleção do Paraguai. O Paraguai chega em alta para o confronto com o Brasil. A Albirroja está invicta a 9 jogos e está perto de realizar o sonho de voltar a disputar uma Copa do Mundo, após ficar de fora das últimas 3 edições. No primeiro turno, em casa, os paraguaios levaram a melhor sobre o Brasil, vitória por 1-0. Para o jogo desta noite, a única baixa para Gustavo Alfaro é Matias Galarza, que está suspenso. O ex-jogador do Curitiba e Vasco dará lugar a Matias Vilaçante, do Grêmio. Além dele, o time titular do Paraguai conta com outros 2 jogadores que atuam no Brasil e conhecem o estádio: Gustavo Gomes, do Palmeiras, e Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Desde 2009, o Paraguai venceu o Brasil apenas uma vez, justamente no último confronto entre as seleções realizado em 10 de setembro de 2024. Ao longo desses 16 anos, Brasil e Paraguai se enfrentaram 11 vezes. Além da vitória solitária do Paraguai, foram 5 triunfos brasileiros e 5 empates. No retrospecto geral, a vantagem também é da seleção brasileira. Em 84 partidas, são 50 vitórias do Brasil, 22 empates e 12 triunfos do Paraguai. Bom, e a gente fica na expectativa e na torcida por um resultado positivo da seleção brasileira. Kleber, a gente fica por aqui com as informações. É com você no estúdio. Muito obrigado aí, Fernando. Muito obrigado, Felipe. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.